Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, o seguinte: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meu irmão, minha irmã, esse texto nos traz fatos interessantíssimos. Sim, nós vemos nesse episódio o encontro de dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte. Nós vemos o encontro de dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai, vivo, destinado a morrer, e o filho único da viúva, morto, destinado a viver. Nós vemos o encontro de dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. Vemos o encontro de dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, que matou a morte e arrancou o seu aguilhão. O episódio sobre a caravana que saía de Naim, liderada pela morte, e sobre a caravana que entrava em Naim, liderada por Jesus, o autor da vida. Aqui, a caravana da morte e a caravana da vida se encontraram. Diante do coral da morte, o solo da ressurreição prevaleceu. A esperança brotou do desespero e o cenário mais doloroso converteu-se em um cenário de exultante alegria. O príncipe da paz é maior do que o rei dos terrores, e embora a morte, o último inimigo a ser vencido, seja poderosa, não é tão poderosa quanto o nosso Senhor. Algumas verdades devem ser destacadas desse texto, que relata o primeiro milagre de ressurreição operado por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós vemos que Jesus enxerga a nossa dor. Esse episódio registra 3 tragédias. Primeiro, a morte de um jovem considerado uma grande tragédia. Segundo, a morte de um filho único, uma tragédia ainda maior. E terceiro, a morte do filho único de uma viúva, o ponto culminante de uma grande tragédia. A viúva sai para enterrar o seu filho único, deixa para trás a esperança e tem pela frente apenas a solidão. O esquife carrega não apenas o corpo do filho, mas também o seu futuro, as suas perspectivas, os seus planos, os seus projetos. O mundo dessa mulher desabou. É nesse exato momento que Jesus a distingue dos demais que choram. Jesus sabe que a dor que ela está sentindo é diferente e é uma dor tremenda, uma dor muito maior do que a dor de todas as demais pessoas. Jesus ainda hoje vê a nossa dor. Ele sente a nossa dor, ele é sensível ao nosso sofrimento. O segundo ponto que podemos destacar nessa passagem é que Jesus se compadece de nós em nossa aflição. Essa viúva enlutada não pede nada, nem espera nada. Ela está apenas mergulhada em sua dor. Mas Jesus a enxerga na sua dor e se compadece dela. Meus queridos irmãos, ainda hoje
Jesus nos vê em nossas aflições e nos consola em nossa dor. Ele sabe o que estamos passando. Ele conhece a nossa realidade e se identifica conosco em nosso sofrimento. O terceiro ponto é que Jesus estanca as nossas lágrimas. Funeral é lugar de choro. A morte traz sofrimento e dor. As lágrimas são esperadas numa hora de luto. Mas o Jesus que ordena não chores é o mesmo Jesus que tem o poder para estancar as lágrimas. O seu poder não é apenas para consolar a nossa dor, mas também para colocar um ponto final na causa do nosso sofrimento. O quarto ponto a ser destacado é que Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. O solo da ressurreição triunfa sobre o coral da morte. Jesus chama o morto e dá uma ordem a ele: levanta-te. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte. A morte escuta e obedece a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada imediatamente. A morte não tem a última palavra quando Jesus segue, ou melhor, ergue a sua voz. O mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem trará a vida a todos os mortos no último dia, segundo a palavra do Senhor nos garante em João 5, 28 e 29. O quinto ponto a ser destacado nessa passagem é que Jesus nos devolve a esperança. A vida entrou naquele jovem e ele se assentou, ou seja, se levantou. O silêncio da morte foi vencido e o jovem que estivera morto passou a falar. Então Jesus o restituiu à sua mãe. A esperança voltou a brilhar no coração daquela pobre mulher. O irremediável aconteceu, o impossível tornou-se realidade. O choro doído foi trocado pela alegria indizível. As vestes mortuárias foram deixadas para trás. O maravilhoso poder de Jesus nestes termos, nessa passagem, nos mostra uma profunda compaixão da parte dele, uma infinita sabedoria, uma ilimitada autoridade, até mesmo sobre a morte, um maravilhoso poder. Aleluia! Que grande Salvador é o nosso Jesus. E o sexto e último ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa passagem é que Jesus foi proclamado publicamente como profeta de Deus. É o que está nos versículos 16 e 17. Diante desse milagre, o povo relembrou a profecia de Moisés. A profecia que diz que Deus enviaria um profeta semelhante a Moisés. Este seria o Messias de Deus. As obras de Jesus testificam quem ele é. O poder de Jesus sobre a morte trouxe temor ao povo na terra e promoveu a glória de Deus no céu. Essa notícia gloriosa percorreu não apenas a Galileia, onde a cidade de Naim estava situada, mas chegou também às distantes regiões da Judeia e chegou até nós nos dias de hoje, ou seja, venceu o tempo e o espaço. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Senhor e Jesus deseja ser o nosso Salvador. Cabe a cada um de nós decidirmos se queremos ou não. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.